Novena de Natal 2021. Jesus é a nossa esperança. Eu, Alceu Faco, E eu, Carla Faco, do CEBI Curitiba, convidamos a todos vocês a participarem conosco do 7º encontro, As Razões de Nossa Esperança. Deus nos fez nascer para uma esperança viva. 1 Pedro 1:3. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao 7º encontro da novena de Natal. Pode acontecer que em algum momento de nossa vida sejamos questionados sobre nossa esperança em Deus. É comum que nos ambientes de trabalho e de estudo os cristãos sejam colocados à prova. Muitos que não acreditam querem nos colocar contra a parede. Mostram incoerência de alguns que se dizem cristãos na tentativa de desvalorizar a nossa fé. Quando isso acontece, nossa primeira atitude deve ser de respeito. Nunca devemos querer impor a nossa fé aos demais. O diálogo se faz necessário. Sempre queremos ser ouvidos, precisamos também ouvir. E quando for a nossa vez de falar, então diremos as razões de nossa esperança. Nesse momento, não adianta o que lemos nos livros, ouvimos na catequese e nas homilias. Importa o que vivemos e é verdade que o conhecimento intelectual da fé é importante, mas se não se traduz em experiência, a nosso discurso se torna vazio. Por isso, o maior testemunho que damos não é com as nossas palavras, mas com os nossos gestos e atitudes. Há um pensamento atribuído a São Francisco que diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Peçamos a Deus a graça de testemunhar nossa esperança cristã através de nossa vida, de nosso gesto e, se for preciso, através de nossas palavras. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje é da carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9 e versículo 15 e 16. Vivam todos na concórdia, sejam compassivos, cheios de amor fraterno e misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, para serem herdeiros da bênção. Se alguém lhes pede, estejam sempre dispostos a dar explicações sobre a esperança que vocês têm, mas com modéstia e respeito, conservando a consciência limpa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditação. Era uma vez uma simples gotinha de água que vivia em alto mar. Uma hora ela vivia numa calmaria que dava sono. Noutra, ela vivia sob tormentas que lhe tiravam o sono. Ela, uma pequena gotinha, nada podia fazer. E para se proteger das tempestades, se juntou a milhões e milhões de outras gotinhas que assim formaram um grande oceano. O sol insistentemente a aquecia, e ela, não podendo resistir, evaporou. Viajou por milhares de metros acima do mar. Triste, achou que ficaria perdida no espaço, sozinha, sem nenhuma outra gotinha por perto. Viu que, se assim continuasse, iria sumir no espaço. Um belo dia encontrou um senhor forte e poderoso chamado Vento, que deu a ela um sopro de esperança. Ela vagou por alguns dias até encontrar outras gotinhas e assim formaram uma grande nuvem. Então tudo pareceu bem mais suave e agradável, mas logo outra gotinha chamou suas amigas e juntas chegaram à conclusão de que a vida no mundo das nuvens estava meio saturada. Viajaram, pois, por dezenas de quilômetros. Por fim encontraram um pequeno e árido vilarejo. Um lugar distante, sem energia elétrica, sem estradas, quase sem nada. E a pequena gotinha que se achava perdida no oceano e no espaço
tomou coragem e desaguou sobre aquele pobre vilarejo toda a sua esperança. Todas as outras gotinhas fizeram o mesmo, e aquelas gotinhas que sozinhas pareciam não ser importantes, deram frutos capazes de alimentar aquele povoado. Sentiram-se fortes para ajudar a mudar a vida de cada um que ali vivia. Até mesmo o vento deu ar de sua graça, fazendo daquele lugar outro ambiente. Assim é a vida. Se você decidir ser uma gota perdida no oceano da vaidade, você viverá entre calmarias e tormentas. Mas se você se juntar a outras gotinhas, seguramente fará uma grande diferença na vida de muita gente. Texto de Caio Ferraz. Para nós partilharmos, será que os cristãos de hoje, eles são verdadeiros testemunhos de fé em Jesus Cristo? O que nós fazemos de bom, de concreto para aglutinar, para aumentar o conhecimento em Deus? O que nós fazemos para que a comunidade se fortaleça, cresça e seja sinal de vida? O que podemos fazer concretamente para unir sempre mais a comunidade a que nós participamos? Palavra da Igreja. Nossa esperança não é conceito, nem um sentimento, não é um telefone celular, nem uma porção de riquezas. Nossa esperança é uma pessoa, é o Senhor Jesus, que reconhecemos vivo e presente em nós e nos nossos irmãos, porque Cristo ressuscitou. Compreendemos então que dessa esperança não se deve dizer só a razão teórica com palavras, mas sobretudo com testemunho de vida e a nossa prática diária. E assim deve acontecer que o ânimo da comunidade cristã, quer fora dela, cresça sempre mais. Se Cristo está vivo e habita em nós, no nosso coração, então devemos também deixar que se torne visível, sem escondê-lo, e que haja em nós. Isso significa que o Senhor Jesus deve tornar-se cada vez mais o nosso modelo de vida, e que devemos aprender a comportar-nos como Ele se comportou. Fazer o que Jesus fez, nos diz o Papa Francisco. Rezando com a palavra de Deus. Gálatas 6. Carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Pois se alguém não é nada e pensa ser alguma coisa, está enganando a si mesmo. Cada um examine a própria conduta, e então terá motivo de se gloriar em si mesmo, e não comparando-se a outras pessoas. Não se iludam, com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, no tempo devido colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, já se aproxima o dia da grande solenidade do Natal de Jesus. Por isso, apresentemos nossas preces dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vinde em nosso socorro, ajudai-nos a ser testemunhas coerentes de nosso Evangelho no mundo, nós vos pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vinde fazer morada nos corações que insistem em se afastar de vós. Dai a todos a possibilidade de provar do vosso amor. Nós vos pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, acolhei pela vossa Igreja, olhai para a vossa Igreja para que seja sinal de humanidade, de serviço em meio às provações, nós vos pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre a sua face
e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Maria, a Mãe da Esperança, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.